Olá! Hoje eu vou falar sobre sistemas de equações. Não percam! Para começar, o que é um sistema de equações? Um sistema de equações é um conjunto de duas equações com duas incógnitas. Vou dar um exemplo. 2x mais y igual a 10. E a outra, x menos y igual a 2. Isto é um exemplo de um sistema de equações, pois temos duas equações e duas incógnitas. Existem dois métodos para resolvermos sistemas de equações. O método gráfico, que é o que vamos dar nesta aula, e o método da substituição, que daremos numa próxima aula. Na próxima aula, irei usar este sistema exatamente igual, mas irei resolver do outro método para vocês verem que dá exatamente o mesmo resultado. Então, usando o método do gráfico, a primeira coisa a fazer é pormos estas equações em ordem a y. E para isso, como já vimos na última aula, vamos ter que isolar o y. Fica então, o y aqui fica sozinho e o 2x passa para o outro lado a subtrair. E aqui a mesma coisa, o y fica sozinho e o x passa para este lado a subtrair. Agora, esta equação, a primeira equação, a de cima, já está simplificada. Fica y igual a 10 menos 2x. Mas a de baixo, para o y não ficar negativo, vamos trocar os sinais do segundo membro. Ou seja, aqui tiramos o menos do y e em contrapartida aqui trocamos os sinais. O 2 passa a negativo e o x passa a positivo. Agora que já temos as equações em ordem em ordem y e simplificadas, podemos passar para o próximo passo, que é fazer uma tabela para cada uma destas equações. Vou então apagar aqui. Vamos começar por fazer uma tabela para esta equação. E para isso a nossa tabela pode ter três colunas. A coluna do x, em que vamos pôr um número que nós quisermos, um número que escolhermos. A coluna da equação, que é y igual a 10 menos 2x. E a coluna depois que vai ficar com o par, x, y. Então, vamos escolher um número para o x. Pode ser, por exemplo, 3. E então aqui vamos substituir o x por 3. Fica então y igual a 10 menos 2 vezes 3, porque ali é como se tivesse um vezes. Fica então 10 menos 2 vezes 3, que é 6, que então dá 4. E o par fica então o x, que é 3, e o y, que é 4. Agora vamos fazer a mesma coisa com outro número. Por exemplo, o 5. E aqui é só fazer a mesma coisa. Substituímos o x pelo 5. E aqui fica 10 menos 2 vezes 5, que é 10. E então vai dar 0. E o par fica o x, que é 5, e o y, que é 0. Agora é fazermos outra tabela, mas para a segunda equação, que é menos 2 mais x. Vou então fazer a coluna do x, a coluna da equação, que era menos 2 mais x, e a coluna do par, x, y. Vamos então escolher novamente um número para o x, pode ser outra vez o 3. Aqui substituímos então o x pelo 3, fica menos 2 mais 3, que vai dar 1. E então o par fica o x, que é 3, e o y, que é 1. Agora escolhemos outro número, pode ser o 1, e fazemos a mesma coisa. Y igual a menos 2 mais 1, isto é igual a menos 1. E o par fica então 1, que é o x, e menos 1, que é o y. O segundo passo está feito. Agora, o último passo é desenhar o gráfico. E para isso vamos precisar destes pares que obtemos. Eu vou apagar a tabela e vou só deixar os pares. Aliás, eu vou escrever aqui os pares em baixo. Temos o 3, 4 e o 5, 0. E temos o 3, 1 e 1, menos 1. Vou agora apagar aqui as tabelas.
e vamos então desenhar um referencial cartesiano. Vamos ter aqui o eixo do y e o eixo do x. Isto aqui deve ser feito num caderno quadricular para ficar as medidas certas. Eu aqui vou só fazer mais ou menos. E aqui 1, 2, 3. Este aqui tem que ir até o 5. 4 e o 5. Este aqui é o eixo do x. Aqui temos o 0. Vamos ter aqui para baixo o menos 1. E aqui 1. O 2, o 3 e o 4. Agora é só é só pormos os pontos destas coordenadas. Temos aqui o 3, 4, que é o 3 é o do x, o 4 é o do y. Vamos então unir e dá este ponto aqui. Agora o outro é 5, 0, então vai ficar aqui. Agora, a partir destes dois pontos, vamos traçar uma reta. É claro que isto deve ser sempre feito com régua para ficar direitinho. Eu aqui vou só fazer mais ou menos. Ficaria mais ou menos assim. Agora fazemos a mesma coisa para os outros dois pares. Fica então o 3, 1, que é aqui, e o 1 menos 1. Que é aqui. E agora traçamos uma reta que una estes dois pontos. Fica mais ou menos assim. E agora o ponto em que estas duas retas se vão cruzar é a solução. E neste caso, isto aqui não foi feito assim muito bem, mas o ponto é o 4, 2. Então, por aqui a solução é 4, 2. Neste caso, esta equação pode ser classificada como possível determinada, porque tem apenas uma solução. Se as duas retas fossem dar paralelas, se elas não se cruzassem, então seria uma equação impossível, pois não teria solução. E se as duas retas se sobrepusessem, então seria uma equação possível indeterminada, pois os pontos em que elas cruzam seriam infinitos, teria infinitas soluções. E por hoje é isto. Este aqui foi então o método do gráfico e para a próxima aula irei explicar o método da substituição. Obrigada por terem assistido, espero que tenham percebido. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e até à próxima!